E hoje nós abordaremos o capítulo 9, do 23 a 28, verso inicial da sua Bíblia, aí nessa passagem, Hebreus 9, 23 a 28, onde nós falaremos de Cristo, o nosso sumo sacerdote celestial. Estamos a leitura da passagem. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, indo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão da sua palavra. Ó Deus, te damos graças por esse plano maravilhoso que o Senhor concebeu na eternidade, e que o Senhor mesmo, a pessoa do teu Filho, veio a esse mundo oferecer um sacrifício próprio pelos pecados da criatura caída. E rendemos graças pela profundidade e sabedoria desse plano. E damos graças porque fazemos parte dele. Somos beneficiados pelo sacrifício de Jesus, pela sua mediação e pela sua intercessão. Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos dê entendimento espiritual, que o Senhor nos faça compreender essa passagem e contemplar a Jesus como nosso sumo sacerdote celestial que ministra no santuário celeste em nosso favor e intercede por nós, para que nós nos regozijemos nisso, descansemos e tenhamos esperança nas tuas promessas, e que aqueles que nessa manhã se encontram aflitos, atribulados, angustiados, incertos, possam ser renovados na confiança das tuas promessas, possam se regozijar na certeza da tua palavra e estar prontos para te servir aqui durante a nossa peregrinação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar os queridos a razão pela qual esse livro foi escrito, a Carta aos Hebreus. Como nós temos dito, continuadamente, o objetivo do autor dessa carta foi impedir que judeus que haviam escutado a pregação do Evangelho e haviam crido em Jesus como sendo o Messias de Israel, voltassem atrás na sua primeira confiança. A questão era que naqueles dias, seguir a Jesus trazia um ônus, trazia um preço. E particularmente o judeu, quando declarava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o esperado de Israel, ele começava a sofrer pressão dos judeus incrédulos, da sinagoga que ele frequentava. A perseguição contra o cristianismo começou cedo, e ela começou com o Israel incrédulo, os judeus que não acreditaram que Jesus de Nazaré de fato era o Filho de Deus. Eles perseguiram a Jesus inicialmente, o mataram, e depois estenderam essa perseguição aos discípulos de Jesus. Então, nessa comunidade em particular, nós não sabemos ao certo onde ela se localizava, havia igrejas de judeus convertidos ao cristianismo que estavam sendo pressionados pelos seus patrícios judeus a abandonar a fé de Jesus e voltar à sua religião antiga, ao judaísmo. O nosso autor, cuja identidade é desconhecida, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas evidentemente era um judeu convertido também a Cristo, que conhecia profundamente o Antigo Testamento e a teologia neotestamentária, a teologia cristã. Ele escreve essa carta querendo impedir os seus patrícios
convertidos a voltar atrás. Essa carta é como um grito de alerta. Se vocês voltarem atrás, vocês estarão trocando aquilo que é superior por aquilo que era apenas um protótipo, aquilo que era sombra, aquilo que era modelo, tipo, figura. E ele faz isso nessa carta mostrando a superioridade de Jesus a tudo aquilo que havia no Antigo Testamento. As instituições do Antigo Testamento, a superioridade de Jesus ao templo, a Moisés, a Arão, a Josué, e também comparando Jesus aos sacerdotes, aos sacrifícios, e aqui nessa passagem em particular, a figura do sumo sacerdote da religião de Israel. E é isso que nós vamos tratar nessa manhã. Cristo é aqui apresentado como o sumo sacerdote perfeito, o sumo sacerdote celestial, que é superior à figura do sumo sacerdote na antiga aliança. Não é a primeira vez que o nosso autor fala disso. No capítulo 8, verso 2, no capítulo 9, verso 11, ele já havia se referido a Jesus como sendo o sumo sacerdote por excelência, aquele que de fato ministra sobre o povo de Deus. E ele retoma esse assunto, desta feita com mais extensão e profundidade, que ele faz uma comparação entre Jesus, o sumo sacerdote celestial, e o sumo sacerdote de Israel, mostrando então como Jesus é superior em 4 pontos, pelo menos. E nós queremos então ver esses pontos nessa manhã. Antes de proceder à análise da comparação, vamos primeiro lembrar a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Quando Deus tirou a nação de Israel da terra do Egito, trouxe-a para o Monte Sinai, e ali, através de Moisés, ele deu a lei. E a lei tratava de muitos temas e tópicos, cobria a nação de Israel como nação, tratava dos relacionamentos individuais, mas a lei também tratava do culto a Deus. De que maneira Deus desejava ser adorado, de que maneira os israelitas deviam se chegar a Deus. E a lei estabelecia o sistema de sacerdotes que funcionavam como mediadores entre Deus e o homem. Deus não aceitava que o israelita se chegasse diretamente a ele. O israelita tinha que chegar a Deus, apresentar suas ofertas, as suas orações, os seus pedidos, através dos sacerdotes que Deus havia estabelecido. Ele escolheu uma das 12 tribos como sendo a tribo sagrada, a tribo eclesiástica, onde todos os seus membros seriam sacerdotes dedicados ao serviço de Deus. E entre os sacerdotes, ele escolheu da família de Arão aqueles que seriam os sumos sacerdotes. Seriam os sumos sacerdotes, aqueles que haveriam de criar aquele trabalho. O chefe maior de todos os sacerdotes. Então, o sumo sacerdote, ele era ungido com óleo, ele era separado para esse serviço, e ele ocupava aquela função até sua morte. E suas funções eram, por sua vez, ungir os sacerdotes que estavam debaixo dele, separá-los bem como os levitas com as funções, dizer, olha, os sacerdotes vão fazer isso, os levitas vão fazer isso, e ele tinha que supervisionar todo o serviço sagrado que era feito na nação de Israel. Mas tinha uma coisa muito específica e que o identificava como sumo sacerdote, é que ele, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, que era a tenda, era a sala mais interior do tabernáculo, para ali oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. E lá ele intercedia em favor da nação de Israel, pedindo a Deus que perdoasse os pecados do povo. Ele orava e intercedia pelo povo, isso uma vez por ano. O nome desse dia era chamado o Dia da Expiação, ou Yom Kippur, em hebraico. Por que Deus fez isso? Porque Deus, quando deu a lei, ele criou esse sistema de sacerdotes, colocou um sumo sacerdote, que eram aqueles que deveriam sempre mediar e interceder pelo povo diante de Deus. O alvo de Deus era preparar a nação de Israel para a chegada do verdadeiro mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Era já criar na mentalidade do povo e do mundo a ideia de que nós não podemos chegar a Deus de maneira direta, porque nós somos pecadores,
somos manchados pelo pecado, impuros por causa da corrupção, da iniquidade que habita em nós, desde que o nosso primeiro pai pecou, que foi Adão. E também pelos nossos próprios pecados. Não podemos ver a Deus diretamente, não podemos chegar na presença de Deus de maneira direta. Por isso Deus, quando se revelou desde a antiguidade ao seu povo escolhido, a nação de Israel, ele estabeleceu de pronto a necessidade de mediadores. O povo não podia chegar a Deus de maneira direta, mas tinha que ser através de mediadores. Por quê? Porque Deus queria, como eu disse, já inculcar, ensinar ao mundo de que somente na mediação do próprio Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, vindo ao mundo feito gente como nós, é que nós podemos chegar até a presença de Deus. Uma vez que Jesus Cristo já veio, sendo ele o sumo sacerdote verdadeiro, aquele que de fato é o mediador entre Deus e os homens, aquele que de fato intercede por nós, então a figura, o símbolo, não é mais necessário. Aboliu-se todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento, inclusive a figura do sumo sacerdote. E é esse o argumento aqui do nosso autor. Se os judeus, que já tinham confessado a Jesus como mediador, que tinham declarado que Jesus é o Messias de Israel, portanto, o verdadeiro mediador, se eles largassem a Jesus e voltassem para a religião de Israel, onde havia sacerdotes humanos e um sumo sacerdote humano, eles estavam regredindo, estavam voltando atrás. Eles já tinham passado daquela fase. E um retorno, portanto, seria fatal para eles. E para mostrar a bobagem, a tolice, a irracionalidade de você, tendo conhecido o verdadeiro sumo sacerdote, voltar atrás para sumos sacerdotes humanos, mediadores humanos, o nosso autor aqui faz 4 comparações. A primeira delas é a seguinte: Cristo é sumo sacerdote superior porque ele ministra as coisas celestiais que são superiores às coisas terrenas. É o que nós temos aí no versículo 3. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. A gente entende esse verso 23, nós precisamos decompor, dividi-lo em algumas partes, alguns temas que estão aqui. Primeiro é esse. Pelo que o nosso autor está dizendo, e por outras passagens da Bíblia, existe um santuário celestial no mundo invisível que nos cerca, que é a morada espiritual de Deus, morada eterna, invisível, onde Deus habita e onde ele recebe a adoração e o louvor dos anjos e dos homens que já morreram e que estão na presença dele e foram salvos pela graça. Isaías teve uma visão desse santuário no capítulo 6. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam ao redor dele e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, embora Deus seja espírito eterno, imortal, invisível, imaterial, não tem começo nem fim, todavia a Bíblia diz que nas regiões celestiais, onde Deus habita, onde ele é adorado pelos santos que já morreram, santos aqui, os crentes que já morreram, e pelos anjos, esse local onde Cristo está sentado à sua direita, é o que a gente chama do santuário celestial. Existe esse local, invisível, nessa realidade que nos cerca. Deus, antes de prosseguir, João teve a mesma visão. Lembra o livro de Apocalipse? Lá, a partir do capítulo 4, ele contempla, os céus se abrem e ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, com o cordeiro ao seu lado, com os anciãos, a igreja redimida na presença de Deus, e os anjos louvando e glorificando o nome de Deus. Quando Deus chamou Moisés lá no alto do Monte Sinai para dar a lei a Moisés, Deus mostrou a Moisés esse santuário e deu uma maquete a Moisés. Disse: Moisés, aqui está um modelo desse santuário onde eu habito.
e você vai fazer uma representação desse santuário lá no meio do povo de Israel. Recolhe o material, a planta é assim, 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 e Deus desenrolou o projeto, e deu a maquete pronta para Moisés, e diz: faz como você viu aqui, um santuário para que eu habite no meio do povo de Israel. E foi exatamente o que Moisés fez. Quando ele desce do monte, ele traz a réplica, ele traz o desenho, e ele junta o material, que o povo, inclusive, Deus já tinha dito que o pessoal pegaram, os judeus pegarem materiais apropriados lá na terra do Egito, na hora de ir embora, né? Lembra quando Moisés disse: pega a tua vizinha, pega o teu vizinho, ouro, prata, tecidos, o que for, para que no futuro nós façamos o santuário de Deus. E Moisés então toma esse material, designa pessoas capacitadas e então constrói um tabernáculo, que era uma cópia do santuário celeste. Aqui, então, nós vemos o nosso autor dizendo, no verso 23, era necessário que a figura das coisas que se acham nos céus, ou seja, o tabernáculo, que é a figura das coisas que estão no céu, era necessário que essas coisas se purificassem com tais sacrifícios que ele havia descrito na passagem anterior, sobre os quais nós já falamos. Por que o tabernáculo, a cópia, ela tinha que ser purificada através de sacrifícios? Porque ela havia sido feita por mãos de pecadores, ela havia sido feita para pecadores, e ali os pecadores entravam e saíam o tempo todo. Então, como é que aquilo podia ser a habitação de Deus quando estava contaminada pelo pecado, a partir do momento que foi feito? Então, era necessário que o próprio tabernáculo fosse purificado para que Deus pudesse entrar e estar ali. Para que o sumo sacerdote pudesse entrar como representante de Deus. Por isso, os animais eram mortos no altar dia após dia, e o seu sangue derramado. E o sangue deles era aplicado sobre a mobília do santuário, sobre o próprio livro da lei, sobre os sacerdotes e sobre o próprio povo. Era muito sangue rolando todo dia ali. Porque era necessário que a figura do santuário celestial fosse purificada para que Deus pudesse habitar ali, para que o próprio sumo sacerdote pudesse entrar na presença de Deus. Só depois dos sacrifícios é que o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, os querubins de ouro, e é onde Deus então se manifestava. O que isso significa? O nosso autor então diz que isso que se faz na terra, na figura, é apenas um reflexo daquilo que acontece nas regiões celestes. E ele faz uma declaração aqui que a gente fica sem entender direito. Ele diz assim: é necessário, eu vou ler o verso 23 todo, tem que ler em contexto. Ele diz: é necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus, ou seja, o tabernáculo terrestre, se purificassem com sacrifícios de animais. Agora veja só. Mas é necessário que as próprias coisas celestiais, o santuário celeste, se purificassem com sacrifícios superiores ao sacrifício de animais. O que ele está dizendo é que o santuário celestial, ele precisava também ser purificado, só que sangue de animal não purifica o santuário celeste. Precisava de um sacrifício maior. E quem é que oferece esse sacrifício maior? O Filho de Deus. E a gente pergunta: mas tem pecado no céu? Não é uma questão de ter pecado no céu, é porque o santuário de Deus é onde nós vamos entrar para servir a Deus. É onde nós estaremos na presença de Deus eternamente. Então, antes da nossa entrada, é preciso que ele seja purificado. E foi isso que Cristo fez. Quando ele morreu na cruz, o véu rasgou-se. E agora nós podemos entrar. Sangue de animais não podiam abrir o céu para nós. O santuário celeste. Era preciso sacrifício superior. E é exatamente isso que Cristo veio fazer. E é por isso que ele é um sumo sacerdote superior, porque ele ministra a coisas superiores. O sumo sacerdote humano estava ministrando a purificação da cópia, da maquete.
Mas Jesus, como sumo sacerdote celestial, ele ministra a purificação das coisas celestiais para que nós possamos entrar no santuário e habitar com Deus para todo sempre. Veja que bobagem voltar, não é? Uma vez conhecido Jesus, uma vez entendendo quem ele é, trocado por sacerdotes humanos que não podem nos fazer entrar nos céus. O segundo ponto de comparação é o seguinte: Cristo é um sumo sacerdote superior porque ele ministra num santuário superior. Está no verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Já tinha pensado nisso? Jesus nunca entrou no santuário feito por mãos. Jesus nunca entrou lá no templo de Jerusalém, no Santo dos Santos, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, durante o tempo em que Jesus esteve no mundo, ele nunca entrou no Santo dos Santos. Não é verdade? Porque daquilo era, no certo sentido, insignificante diante do que ele veio fazer. Ele não entrou em santuário feito por mãos, porque aquele santuário lá em Jerusalém, ele havia sido feito por mãos humanas. Mas Jesus agora, e aqui vem o contraste, ele entra no mesmo céu. O céu se torna o santuário de Deus. E é lá que Jesus entrou. Ele não era levita. Só os levitas podiam entrar no santuário. Mas ele era de uma ordem sacerdotal superior. Melquisedeque, já vimos isso. E, portanto, ele ministra no santuário superior, que é o santuário celestial. E ele entrou lá, veja outro contraste aqui, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando o nosso autor escreveu isso, ele disse agora. Já fazia uns, talvez, 15 anos, não mais, fazia talvez uns 30 anos que Jesus tinha morrido. Mas ele estava dizendo que Jesus entrou e agora ele está comparecendo diante de nós por Deus. Aqui ele se refere ao fato de que Jesus está na presença de Deus constantemente intercedendo por nós. E o ponto de contraste é que o sumo sacerdote entrava naquele tabernáculo feito por mãos humanas uma vez por ano, onde ele ficava alguns minutos derramando sangue e orando pelo povo. E depois ele saía. Uma vez por ano, alguns minutos. Mas agora Jesus entra de uma vez por todas e para sempre diante de Deus. Agora nesse exato momento, ele está intercedendo por você e por mim. Não uma vez por ano, alguns minutos, mas sempre, constantemente, cada minuto está orando por nós. É por isso que ele é um sacerdote superior. Porque o sumo sacerdote humano entrava numa tenda feita de material precioso, porém perecível, tanto é que aquele tabernáculo ele foi destruído, o templo depois foi destruído, foi reconstruído, materiais perecíveis. Ali o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, durante alguns minutos, derramava o sangue na arca, intercedia pelo perdão de Israel e saía. Tudo aquilo era figura, aquilo era um reflexo, cópia, uma maquete, um clone do santuário celeste onde Cristo entrou no céu, de uma vez por todas e comparece diante de Deus agora por nós. Por isso que ele é superior. Primeiro, porque ele ministra sobre coisas superiores, verso 23. Segundo, porque ministra no santuário superior, verso 24. E terceiro, ele é um sumo sacerdote superior, porque ele precisou oferecer-se a Deus somente uma vez, enquanto que o sumo sacerdote tinha que, durante toda a sua vida, oferecer muitos sacrifícios a Deus pelo pecado do povo. É o que ele diz no verso 25 a 27. Ele entrou diante do santuário para comparecer agora por nós diante de Deus, verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado.
E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo também, tendo se oferecido uma única vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Então ele faz uma comparação aqui que eu vou explorar no final. Qual é o ponto aqui? Tentando resumir. O sumo sacerdote entrava todo ano no santuário do tabernáculo com sangue de animais pelos pecados do povo. Por que aquilo tinha que ser repetido todo ano? A razão era simples. Porque o sangue de animais não resolvia o problema do pecado. Então todo ano tinha que oferecer de novo. Porque o problema não foi resolvido. É como doença. Doença, você está doente, toma um remédio. O sintoma passa, volta. Você tem que tomar de novo. E tem que ficar tomando. Vai ficar artrite. Eu tenho artrite desde que era moço. Eu sofro, dói as rugas, dói tudo. Então quando começa a doer, eu tomo um remédio. Remedinho, para tudo voltar em base. Aí passa. Fica bom. Mas aí, semana seguinte, vem de novo. Toma Voltaren de novo. Por que eu tenho que ficar tomando Voltaren? Porque não fiquei bom. E por que o sumo sacerdote tinha que todo ano oferecer sacrifícios pelo povo? Porque aquele remédio, aquele sacrifício, de fato, não resolvia o problema do pecado. Ficava voltando. Por isso que tinha que ser oferecido constantemente. Não aniquilava o pecado, não removia a culpa, não purificava a consciência. Por isso que era preciso repetir a cada ano. Em contraste, Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele vem e sofre apenas uma vez. Ele morre apenas uma vez. Oferece um único sacrifício. E não muitos desde o início da história. Porque então teria sido necessário que ele sofresse várias vezes. Mas ele sofreu apenas uma vez, embora sua morte tenha sido planejada desde a eternidade, no momento certo, no tempo determinado por Deus, que aqui o nosso autor chama o cumprimento dos tempos, ao se cumprir os tempos, verso 26. No clímax da história, no centro da história da redenção, no momento apontado por Deus, Cristo vem e oferece um sacrifício só. Só um. E com aquele único sacrifício, ele aniquila de uma vez o pecado, como ele diz aqui, no final do verso 26, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que é que significa aniquilar o pecado? Isso o sangue de animais não fazia, os sacrifícios em Israel não faziam. Mas Cristo, com uma única oferta de si mesmo, aniquila o pecado. Significa, primeiro, que ele pagou eficazmente a culpa do pecado. Quitou definitivamente o nosso débito. Nós não temos mais que pagar a nossa dívida diante de Deus. Porque Cristo quitou completamente, aniquilou a culpa da dívida. Da nossa dívida, do nosso pecado. Segundo, porque ele venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. Terceiro, ele derrota Satanás e vence o mundo. E concede tudo isso aos que são seus. Seu sacrifício é perfeito, é completo, é eficaz. Por isso que Cristo não precisou ficar reencarnando e morrendo, porque aquela única vez, lá no alto do Monte do Calvário, foi eficaz e suficiente, uma vez por todas. Ele aniquilou o problema do pecado. Culpa, presença será retirada finalmente. O poder do pecado foi quebrado. Ele venceu e triunfou. E aqui o nosso autor faz um paralelo com a realidade humana, verso 27 a 28. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma única vez. Quando o homem pecou, Deus determinou que ele morresse. O homem morre uma vez. Uma alma, uma morte. E depois disso, o juízo. É isso que Deus estabeleceu para a raça humana. Por isso que nós todos vamos morrer, a não ser que o Senhor Jesus volte antes. Deus determinou a morte como castigo pelo pecado. Então, Cristo, quando ele se torna homem, quando ele vem ao mundo para nos redimir do pecado, ele se torna homem, ele entra debaixo da lei e ele entra debaixo dessa mesma determinação. Por isso que ele só morre uma vez.
Aos homens está ordenado morrer uma vez. E Cristo, então, apareceu e se sacrificou uma vez pelo pecado do seu povo. Por isso que não fica morrendo, né? Por isso que ele não vem morrendo desde a fundação do mundo. Porque Deus exige uma morte pela alma. Então Cristo morre uma vez, ele aparece uma vez para resolver o problema do pecado. A diferença é que depois da morte, da nossa morte, segue-se o juízo. E no caso do ímpio, o juízo para condenação. Mas no caso de Cristo, segue-se o gozo, a alegria, ele entra na presença do Pai. Onde ele está para todos sempre. Última comparação. Cristo é sumo sacerdote superior, porque ele ressuscitou dos mortos, vive e voltará para buscar os seus. Veja o que diz no final do verso 28. Aliás, vamos ler o verso todo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quando o sumo sacerdote terminava de oferecer lá dentro do Santo dos Santos aquele sacrifício, e depois de ele ter intercedido diante de Deus pelo povo, pedindo perdão do povo, ele saía do santuário. E lá fora estava o povo aguardando e orando enquanto ele ministrava. Da mesma forma, aquilo era uma figura, da mesma forma, depois que Cristo, tendo se oferecido em sacrifício a Deus, depois da morte, ele chega na presença de Deus, se oferece a Deus lá dentro, se apresenta a Deus lá dentro do santuário celeste. Ele vai sair, ele vai aparecer uma segunda vez para o seu povo, só que não mais para tratar da questão do pecado, porque isso ele já fez de uma vez por todas. Agora o texto nos diz que ele aparecerá uma segunda vez. A figura aqui é de Jesus saindo do santuário celeste, abrindo as cortinas do céu, vindo em glória, e o seu povo esperando. Ele aparece uma segunda vez sem pecado, ou seja, ele não vem mais para tratar da questão do pecado, porque já resolveu na sua primeira aparição. Na segunda aparição, quando ele sai do santuário, ele vem para ser recebido pelos que o aguardam para a salvação final do verso 28. Nós estamos agora aqui aguardando a segunda manifestação do nosso sumo sacerdote, quando ele sair do santuário celestial, porque ele vem se encontrar conosco vitorioso e vem nos levar finalmente para com ele entrarmos no santuário de Deus, onde viveremos para sempre e a salvação será completa. Gente, o que a gente pode aprender desse texto tão bonito, profundo? Aqui dá uma série de mensagens, né? Gente, tem tão muito tempo para falar de coisas tão profundas. Deixa eu tentar aqui alinhavar alguns pontos doutrinários que eu creio que são importantes e depois eu fazer algumas aplicações. Eu creio que o primeiro ponto aqui que nós tiramos do texto é a suficiência e a eficácia do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Está terminado. Foi isso que ele disse na cruz. Está consumado. Está feito. De uma vez por todas. A redenção do povo de Deus já foi realizada. O sacrifício de Cristo é perfeito, único, completo e suficiente. Daí seguem-se alguns erros que as pessoas que não compreendem isso cometem. Primeiro, a tentativa, o primeiro erro é aquela tentativa de nós mesmos oferecermos a Deus algum tipo de sacrifício para obter a salvação. Eu não estou dizendo que as pessoas hoje sacrificam animais, bodes, gato, cachorro, derrama sangue para agradar a Deus, embora em algumas religiões primitivas ainda se faça isso. Mas as pessoas tentam chegar a Deus com sacrifício pessoal. Fazer boas obras, fazer caridade, dar para os pobres, ajudar os necessitados, fazer o bem. Elas, de alguma maneira, acham que se elas conseguirem fazer o bem suficientemente, elas vão conseguir agradar a Deus. Esse é o primeiro erro. Você ainda não compreendeu. Você pode fazer todo o bem que há no mundo, mas as suas mãos estão manchadas pelo pecado. A sua alma, a sua consciência, o seu coração, o próprio bem que você faz está misturado com o erro.
pela motivação errada, elas não fazem o bem por amor ao próximo, mas por amor a si mesmas, querendo obter alguma recompensa de Deus. Até as nossas melhores obras estão manchadas por intenções erradas. Não há nada que nós possamos fazer para oferecer a Deus em troca da nossa alma, para perdão dos nossos pecados. Foi por isso que Cristo veio e ofereceu um sacrifício perfeito e completo. O outro erro é aquele erro do catolicismo romano, que ensina que na missa Cristo se oferece outra vez a Deus. Na teologia católica, a missa é chamada o santo sacrifício da missa. Eles dizem que o pão e o vinho se transubstanciam no corpo e no sangue de Cristo, que Cristo está presente ali, carne, osso, nervo, cabelo, unha, olhos, ele está presente ali. E que ali, pela palavra do sacerdote, Cristo se oferece a Deus outra vez. É um erro bárbaro, é um erro inconcebível, porque anula a eficácia do primeiro sacrifício de Jesus. Se ele tem que se oferecer outras vezes na missa, é porque aquilo que ele fez na cruz não foi suficiente. E foi uma das razões pelas quais os reformadores saíram da Igreja Católica, porque não podiam acreditar nisso. Eles entenderam claramente que o sacrifício de Cristo foi eficaz da primeira vez, não há necessidade que ele se ofereça outra vez. E aqui, o outro erro nesse ponto do catolicismo é insistir na mediação de Maria, é insistir na mediação dos santos. Não precisamos de Maria, não precisamos de santos, não precisamos de anjos. Nós temos o sumo sacerdote que já entrou nos céus por nós. Ele e ele somente é o único mediador entre Deus e os homens. Mas também, às vezes, os evangélicos correm o erro de pensar que Jesus está se oferecendo a Deus nos céus, se sacrificando lá diante de Deus por nós. Eu já vi gente pensando assim. O Senhor Jesus não está se oferecendo em sacrifício por nós, diante de Deus lá nos céus. Isso ele já fez uma vez, no cumprimento dos tempos, na plenitude dos tempos. Fez de uma vez por todas. Não tem como ele repetir isso. O erro da gente pensar, por exemplo, que os rituais judaicos da antiga aliança, eles são, de alguma forma, pertinentes ao culto evangélico. Tem gente que quer trazer para dentro do culto evangélico, onde nós chegamos à presença de Deus na mediação de Jesus. Tem gente que quer trazer candelabro, que quer trazer a arca, gente que quer trazer as tábuas da lei, que quer repetir o culto da antiga aliança aqui na nova. Uma vez que mudou o sumo sacerdote, mudou a lei, meus irmãos. Mudou o culto. O nosso sumo sacerdote já veio, já completou tudo o que era do Antigo Testamento. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade na mediação da Deus. Não precisamos mais desses símbolos, desses rituais, de todos aqueles móveis, daquelas figuras. Veja também o erro das religiões que têm mediadores humanos ou que não têm mediador nenhum, como por exemplo o islamismo ou o budismo, que acham que as pessoas podem se chegar a Deus de maneira direta. Não. Nesse ponto, o cristianismo é único. É a única religião cujo Deus vem ao mundo e é humilhado e ultrajado pelas suas criaturas. E ele faz isso para redimi-las. Não tem religião comparada ao cristianismo, onde fala do favor, da misericórdia e do poder desse Deus. Eu quero terminar aqui com algumas aplicações. Talvez nessa manhã haja alguém que esteja aqui aflito e carregado com seus pecados e culpas. Se você crê no Senhor Jesus, eu tenho boas notícias para você. Todos os seus pecados foram pagos de uma vez por todas. Creia nisso. Deus não tem mais nada contra você. Não importa a enormidade do seu pecado, nem quantas vezes você o repetiu, está pago na cruz. E você tem um mediador que agora está intercedendo por você diante de Deus, orando por você, suplicando. Não tem nenhuma razão pela qual você, filho de Deus, filha de Deus, viva nesse mundo carregando